que foi a Operação Focus? Aí, desculpa, Paquito, faz o seguinte, cara, coloca Operação Focus aí pra gente, um mapa, só pra mostrar pro pessoal, pra eles entenderem o que aconteceu nesse dia. Porque é um negócio que ficou marcado para a história, para os anais da história militar, foi um negócio que deixou o status de Israel lá em cima, foi um negócio que elevou, assim, meu Deus, todo mundo começou a temer Israel a partir desse dia. Né? Porque essa Operação Focus, ela foi realizada para destruir a Força Aérea Egípcia no solo e destruir a Força Aérea Jordaniana e a Força Aérea Síria, tipo, conjuntamente, no solo. Aí, ó. Deixa eu ver. Esse aí é o que? Events leading to the... Esses são os eventos que levaram a Guerra dos 6 Dias. Mas podemos deixar isso aí. Mas tem outro que ele pode achar melhor? Seria da própria Operação Foco. Você vai achar com umas setas em volta, assim, como se fosse dando uma volta por cima do Mediterrâneo. Tá. Esses aviões, eles voaram em formação, decolaram cedo, nessa manhã desse dia 5, e voaram bem baixo, deram uma volta por cima do Mediterrâneo. Para fugir do radar. Deram uma volta por cima do Mediterrâneo, passaram lá por meio do mar mesmo, e deram aquela volta para o sul, para pegar esses aeródromos, essas bases aéreas egípcias, todas despercebidas. Por quê? Porque a atenção dos caras tá virada pro leste, né? Não oeste. Oeste. Cara, mas eles abasteceram nesse meio tempo? Não, mal. Era muito raro. As distâncias não são tão grandes assim. Tá. Eles... Aí, ó. É isso? É isso aí. Operação Foco. Olha aí. Boa. Olha lá. Se ela vive... a resolução tá meio ruim, mas dá pra entender, eu acho, né? Dá pro pessoal ver. Entender isso aí. De Tel Aviv, tá vendo? O azulzinho, olha, né? A volta que os caras deram lá por trás de Port Said, começaram a atacar as bases lá no Cairo. Aí lá em cima, o roxo vai pra Síria e dá a volta. Da Síria e na Jordânia, tá vendo? E uma mais curta. Na Síria lá. Cara, tá vendo? A coordenação disso... Isso aí, tudo foi realizado na manhã do dia 5 de junho, antes do meio-dia. E a taxa de sucesso foi absurda? Detonou tudo, acabou, não existia mais. Tô falando assim. Não esperaram não teve o combate no ar, então? Teve. Alguns colaram. Era gigantesca. Ah, tá. Né? Houve combates aéreos do que sobrou, né? Mas a imensa maioria foi tudo destruído. E assim, eles tinham essa inteligência, né? Eles sabiam que os egípcios, os hangares dos egípcios, era basicamente para não deixar o avião no sol, mas não tinha nada blindado, não tinha nada reforçado, não tinha nada de concreto, né? Concretado, não. Então, eles fizeram aqueles ataques longitudinais, e lançava bomba, e só via MiG explodindo, um atrás do outro, tanto na Jordânia, quanto na Síria, quanto no Egito. Então, foi um desastre completo para esses 3 países. Né? E com os poucos caças que conseguiram levantar voo, os israelenses conseguiram também derrubar, assim, quase a totalidade dos que conseguiram levantar voo. Né? No final das contas, acho que os israelenses perderam cerca de 30, 40 aviões. Por todas as causas. Mas eles destruíram 3 forças aéreas. Né? E aí... Cerca de quantos aviões? Tem ideia? Beirando... Aí só se você olhar os números aí total, mas assim... Força Aérea Egípcia era na faixa de 400, 500 aviões, uma coisa assim. A egípcia, as outras eram um pouco menores. Mas E o que aconteceu no ar, que é outra coisa curiosíssima, né? O que aconteceu no ar foi que Israel provou que a doutrina norte-americana na época estava redondamente errada. Por quê? Porque os americanos, né, a Força Aérea Americana, ela depois que ela viu, né, o desenvolvimento da primeira geração de mísseis ar-ar, né, os Sidewinders, enfim, os pensadores, os grandes elaboradores da doutrina aérea norte-americana disseram o seguinte: o futuro da caça é isso aqui, ó, é o míssil, né? Então eles criaram esse avião, que foi esse que o Paquito mostrou aqui, o F-4 Phantom, que eu falei que isso aqui os israelenses colocaram depois. Por favor. As primeiras versões do F-4 Phantom não tinham canhões. Só mísseis? Só mísseis.
E isso era julgado o suficiente, né? O que aconteceu quando os primeiros pilotos norte-americanos entraram em combate no Vietnã contra MiGs? Só com esses F4. Esses aí, ó. Tá. Esse aí já é uma versão com canhão, você vê ali embaixo, ó. Cadê? Ali no nariz tem três. Ah, tá. Tem a saída do canhãozinho Que ali aqui, no tá. nariz, tá? Mas as primeiras versões não tinham, só mísseis. Então, lá no Vietnã, os caras perceberam que os aviões lançavam esses mísseis se perdiam muitas vezes, e os caras perdiam os abates porque não tinha o que fazer. Eles disparavam todos os mísseis e acabavam e iam pra Tem que casa. voltar. E muitas das vezes, muitas não, em algumas ocasiões, esses aviões eram abatidos por caças russos que tinham canhões, de geração anterior, inclusive, MiG-17. Sei. Né? Então, quando a Guerra dos 6 Dias foi desatada aqui na Operação Focus, os caças egípcios que conseguiram decolar, você tem um registro das câmeras dos Mirages israelenses, né? Uma parcelinha das vitórias ar-ar deles, né, contra outros aviões, foi por míssil. A imensa maioria foi canhão. Nossa. Então você tem o registro visual dos pilotos israelenses derrubando esses aviões a jato, né? Egípcios, soviéticos, com canhão, explode. Isso aí deixou todo mundo de queixo caído nos Estados Unidos, né? Assim, a cúpula da Força Aérea ficou sem onde esconder a cara de tanta vergonha. Calcular errado pra onde estava indo. Então eles fizeram inicialmente um pod embaixo, como se fosse um adendo aqui embaixo, que era um canhão. Fizeram de emergência, né? Sim. Montar um canhão adaptado aqui embaixo e depois começaram a montar eles já com os canhões embutidos. Entendi. Mas o que aconteceu na Guerra dos 6 Dias foi que com a supremacia aérea, que não é nem soberania aérea, é supremacia aérea, ninguém voa. Não é localizado, ninguém voa. Nos 5 dias seguintes, Israel pôde atacar inimigo livremente. Atrás de inimigo livremente. Então, o que eles fizeram nos 5 dias seguintes? Não tinha no solo nada que derrubasse os aviões, ou tinha? Tinha, as antiaéreas, né? Mas isso aí, cara, quando eles localizavam a antiaérea, o que eles faziam? Mandavam ataque aéreo contra a bateria antiaérea. Ou a artilharia de longo alcance fazia. Quer dizer, eles deixaram os caras completamente sem proteção, expostos. Né? E num terreno como é a frente sul israelense, né, que é basicamente deserto, liso, não tem onde esconder. Então, eles fizeram uma limpa generalizada, né, contra esses exércitos egípcio, sírio e jordaniano, tá? Em matéria de tanques no solo, né, os israelenses tinham, majoritariamente nessa época, Shermans da Segunda Guerra Mundial, norte-americanos, que eles foram fazendo upgrade, e transformaram num Super Sherman, que é o Sherman mais potente de todos, né? Que foi usado na Guerra dos 6 Dias. Eles tinham também o Centurion, que era um tanque britânico, que também compunha boa parte das forças deles. Chegaram a entrar em combate? Precisou? Sim, precisou. Na Guerra dos 6 Dias precisou. Mas foi um grande, não vou dizer que foi um passeio, mas foi um negócio assim, extremamente, uma ofensiva relâmpago que não pôde ser parada até o Canal de Suez. Chegou na margem do Suez. Foi aqui, né? Então, na frente leste deles, eles ocuparam a Cisjordânia, tomaram a Cisjordânia dos jordanianos, né? Ou seja, com isso, ocuparam a Jerusalém inteira. Pela primeira vez, Israel toma Jerusalém inteira. Esse é o último Sherman israelense, né? Esse é o Sherman israelense. Você percebe, assim, os detalhes da torre, da própria blindagem, como são superiores. Inclusive, a suspensão embaixo é uma suspensão mais moderna, né, do que aquelas padrão da Segunda Guerra. O canhão, com certeza, é de uma velocidade muito mais alta. Então, digamos, é o último estágio do Sherman. Foi o que os israelenses conseguiram fazer, né? E por que os caras estão mexendo com tanque da Segunda Guerra ainda, 20 anos depois, mais de 20 anos depois? Porque eles estão sob embargo norte-americano. Nossa, isso eu não sabia. Eles estão sob embargo norte-americano. Tiveram que dar um jeito. Aí, só que a vitória em 6 dias, como eu falei, eleva
o passe de Israel de uma maneira tão alta, né? Eu tenho em casa umas revistas Manchete da época, com a cara do Dayan, sabe? Tipo assim, Dayan virou o herói mundial na época, assim, o cara, o guerreiro Estrategista. vitorioso do mundo, isso aqui é o Dayan. Com aquela, parece um piratão com aquele olho tapado, né? Então, o naipe, né, de Israel ficou tão alto que o Lyndon Johnson, presidente norte-americano na época, simplesmente levantou o embargo. Ele encerrou o embargo. Encerrou. Ele encerrou o embargo, né? Então, Pô, vamos ganhar dinheiro também, né? ok, né? Esses caras são bons no que fazem. Opa de nós. Vamos dar pra eles aí o que eles querem. E aí sim que eles conseguiram o tal do F4, né? Que apareceu aí, do Phantom, que apareceu aí. Então, Ocuparam o Sinai também, né? ocuparam Sinai, dessa vez, ocuparam nada, anexaram o Sinai. Anexaram, né? Anexaram o Sinai. Anexaram o Sinai, ocuparam a Cisjordânia e ocuparam Gaza. Gaza também, a faixa de Gaza foi ocupada, e ocuparam as colinas de Golã, que estão até hoje ocupadas, né? O que são essas tais, essas colinas de Golã? Lá na Deve ter frente esse mapa aí norte. depois dessa Guerra dos 6 Dias aí. Isso seria interessante, a comparação território antes e depois. As colinas de Golã é basicamente uma cadeia de montanhas que separa o terreno liso, terreno planície de Israel, e a planície síria, que leva até Damasco, tá? Deixa eu ver aqui. Então você tem aí, Alto de Golã lá em cima. Lá em cima, Alto de Golã. Então, as colinas de Golã permitiram aos sírios alvejar o território israelense lá embaixo de forma desimpedida, com a artilharia deles lá em cima. E outra coisa, né? Como eles tinham a posse das colinas, os tanques deles podiam desembocar diretamente no terreno plano de Israel. Então isso é uma preocupação absurda para Israel, porque assim, se ele for atacado por duas frentes, tem tanto um terreno plano aqui que dá acesso para os egípcios pelo sul, quanto um terreno, né, que dá acesso aos sírios pelo norte. Aí Israel foi lá e ocupou as colinas de Golã, essencialmente revertendo a situação, né? Invertendo a situação, na verdade. Colocando agora a Síria no alvo, né? Colocando a Síria sob ameaça direta de invasão, de ação militar, porque agora os israelenses detêm a posse da área alta, né? E os tanques deles podem Tem a vantagem. desembocar direto ali na planície que leva até Damasco. E aí você vê como que o território foi aumentado. Nossa. Como que o território foi aumentado. Então, Israel começou, inclusive, a ocupar, assim, não ocupar, estabelecer povoamentos, estabelecer assentamentos no Sinai, né? Então... Sinai é basicamente um deserto ou tem coisas lá? É basicamente um deserto. Mas sim, claro, tem os wadi, né, os pequenos córregos, ali, os oásis, enfim, é terra, né? Como ali também era deserto e os judeus transformaram em terra agriculturável, o sul, eles podiam fazer a mesma coisa no Sinai, né? Então tinha muito colono que se estabeleceu no Sinai ali depois de 67. Né? Então, essa guerra aí, ela termina muito rápido, porque assim, Israel, na verdade, chegou ao ponto de ameaçar o próprio Cairo, né? Ameaçar o avançar. Cairo de invasão. Cairo tá perto lá do canal, né? Dá o pulo no canal que você consegue chegar no Cairo, né? Entendi. Então, aí o Egito concordou e, por conseguinte, os outros também. Cessar fogo, acabou. Cessar fogo em 6 dias, né? Mas, tipo, Inclusive, devolve meu território ou não? Não, Israel manteve tudo aí. Manteve. Não, mas depois devolveu o Sinai. Depois. Por quê? Depois. Mas aí eu vou falar depois. Tá bom. Mas isso aí, tudo que foi azulzinho aí, ficou por mais de 10 anos. Ficou. Ah, é? Tudo isso aí. E aí, o que acontece? O cessar-fogo, ele é seguido quase imediatamente pela nova abertura de hostilidades de forma limitada. O Nasser
porque os egípcios agora têm a cara deles, né, direto com os soldados de Israel ali no Canal de Suez. Então, do outro lado do Canal de Suez já tem unidades israelenses posicionadas ao longo de toda a fronteira. Então, eles começaram a utilizar barragens esporádicas de artilharia para poder atingir